vazaram o orçamento, números, cifras, salários, faturamento, tudo envolvendo o Inter Miami. E a história que eu apurei para vocês é simplesmente sensacional. Imagine o futebol como entretenimento e espetáculo, e os clubes, ou donos de clubes, e jogadores, estrelas, galácticos, faturando milhões e milhões na reta final da carreira. Eu vou te contar tudo o que eu descobri, todos os números que eu recebi e a história do crescimento do Inter Miami. Sim, do time de David Beckham. Esse é o canal do Fabiano Fará. Sempre um papo diferente, um papo polêmico, para que você comente. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Todas as terças e quintas teremos conteúdos diferenciados aqui. Eu agradeço aos mais de 1.200 inscritos até aqui e eu espero que você também faça parte aqui do canal do Fabiano Fará. Cara, essa história do Inter Miami é algo pra gente refletir, por isso que eu peço o teu like e eu peço para que você comente. Cara, é simplesmente sensacional. O Pelé pode ter introduzido com Carlos Alberto Torres, com Beckenbauer, o futebol nos Estados Unidos, mas quem revolucionou e tornou ele um negócio lucrativo foi o inglês David Beckham. E eu vou te contar a história todinha do Inter Miami, que é fenomenal, e os números que eu descobri aqui, vocês vão ficar assim, ó. Cara, o Beckham parou de jogar em 2014. Ele parou e ele decidiu, eu quero ter um time nos Estados Unidos. E por que ele queria ter um time nos Estados Unidos, já em 2014? Porque quando ele deixou o Real Madrid em 2007 e foi jogar no Los Angeles Galaxy, ele trocou um salário anual de 20 milhões de dólares na época por 6 milhões e meio de dólares. Chamaram o cara de maluco, de doido, de totó, mas ele foi. Só que o contrato que o Beckham fez com o Los Angeles Galaxy, que tinha até um banco de reservas com cadeiras de plástico na época, olha só, a Major League Soccer estava engatinhando. Tinha cláusulas o contrato do Beckham que o tornariam em pouco tempo o jogador mais bem pago do mundo. O David Beckham, talentoso em campo, capitão da seleção inglesa, dos Galácticos do Real Madrid, casado com uma estrela pop mundial que tinha vida dentro de campo e fora de campo, fora tumultuada, com muito assédio, com muitos eventos extra-campo. O David Beckham passou esses 4 anos no Los Angeles Galaxy faturando muito dinheiro por causa dessas cláusulas. Quais eram as cláusulas? O Beckham, além do salário, ele tinha porcentagem em venda de camisa, porcentagem no público que comparecia aos estádios, porcentagem na venda de cerveja, de cachorro quente, de chaveiro, de caneta, de tudo isso. O Beckham passou a ganhar algo em torno de 30 milhões de dólares por ano. Estou falando o número inicial, primeiro ano, segundo ano. No terceiro ano, já foi para 40 milhões de dólares. O Beckham se tornou milionário na fraca Major League Soccer, jogando pelo Los Angeles Galaxy. Aí depois foi emprestado para o Milan, voltou, foi para o Paris Saint-Germain quando acabou o contrato dele nos Estados Unidos, e no Paris Saint-Germain encerrou a carreira. Só que encerrou a carreira com um negócio na cabeça. Eu quero ter um time nos Estados Unidos. Ele já tinha ficado milionário. Por quê? Em 2014, ele se reuniu com o presidente da Major League Soccer, da MLS, e falou, eu quero ter um time aqui. Ele falou, tudo bem, nós temos Miami não tem um time, a MLS não tem um time em Miami, monte um time em Miami. Ele se juntou a herdeiros cubanos da família Sass. E em 2014, ele começou a desenhar o Inter Miami. Como é que ele começou a desenhar? Através das exigências da MLS. Primeiro, para você jogar a primeira divisão, você tem que pagar uma taxa de 25 milhões de dólares. Tudo bem. O Los Angeles Galaxy, que ele jogou, tinha pago 10 milhões de dólares à época para jogar a primeira divisão. Só que não é só isso. Você precisa ter um estádio com capacidade boa para receber um bom público, dentro dos padrões que a MLS agora estipula. Você precisa ter um planejamento a apresentar para a gente para poder disputar a nossa principal liga, que é como se fosse a primeira divisão lá. Eu não gosto de falar de divisão porque ela não tem rebaixamento. Cara, não tem rebaixamento. Em 2014 ele começou a desenhar com os irmãos Sass e mais
2 investidores que saíram posteriormente, o projeto Inter Miami. Ele pegou um estádiozinho que tinha em Miami, reformou, não foi aprovado pela MLS. Aí ele teve que procurar um terreno para comprar, para construir o estádio, conseguiu construir o estádio, conseguiu executar parte do planejamento, ou quase 100% do planejamento. Quando chegou no 100%, era 2020. Aí a MLS falou, agora me paga os 25 milhões de dólares acertados e você começa a disputar a Liga 1, a primeira divisão. Ele pagou. E no dia 1º de março de 2020, o time dele estreou. 6 anos depois dele começar a executar o projeto de montar um time de futebol, de ser dono de um time de futebol nos Estados Unidos. No primeiro ano do David Beckham, primeiro e segundo ano, eles cobriram os custos da construção do estádio, da montagem, toda a parte administrativa de funcionários, conseguiram cobrir. A partir de 2022 é que vem os números que eu consegui, tive acesso, que vazaram, que são simplesmente fenomenais. Em 2022, o Inter Miami teve um lucro de 56 milhões de dólares. Em 2023, o Inter Miami teve um lucro de mais de 100 milhões de dólares. Em 2024, o Inter Miami projeta um lucro superior a 200 milhões de dólares. De 2020 a 2024, em 4 anos, o Inter Miami está avaliado como empresa em 564 milhões de dólares. Mais de $500 milhão é a avaliação do Inter Miami. Qual foi a sacada para ele pular de 2022 de 56 milhões de dólares de lucro para mais de 100 milhões de dólares de lucro em 2023? Você sabe, Lionel Messi. O que ele fez? Ele ofereceu um contrato a Lionel Messi parecido com o que ele teve no Los Angeles Galaxy. Um salário alto, é verdade, com participação em tudo que diz respeito ao Messi. Caneta do Messi, cerveja com copo com a cara do Messi, hot dog com o número 10 do Messi, camisas do Messi, o público nos estádios que o Messi leva a mais, eles têm esse planejamento, e o Messi topou. E o Messi fez, assim como o Beckham fez lá atrás, o público se interessar pelo espetáculo chamado futebol. E ele anda tranquilo nas ruas, vai a um restaurante com a esposa, com os filhos, ele vive tranquilo, ele joga bola, ele não tem aquela carga de treinamentos que tinha em Barcelona, PSG, não tem a pressão, porque lá não tem rebaixamento, e vive numa boa, engordando os cofres. E não é só o Messi que engorda os cofres. O Beckham e o Inter Miami engordam os cofres também. Trouxeram Busquets, parceiro do Messi do Barcelona. E agora trouxeram Suárez, também parceiro do Messi no Barcelona. Sabe quem o Beckham tentou no meio do ano passado? O Neymar. Só que o o Neymar teve de proposta da Arábia, ganhos surreais, foi feito o planejamento e falou, a gente não consegue cobrir isso aqui, porque ele não vai nos entregar o que o Messi entrega, então ele não vai se pagar. O grande segredo é o cara se pagar. E tudo no Inter Miami gira em torno do espetáculo. Espetáculo, não da competição, do espetáculo. Você tá pensando que o Inter Miami vive só de estrelas? Não. Nós temos lá Jean Mota, nós temos lá Gregory, que jogou no Bahia, no Santos, Jean Mota, que foi do Santos, Fortaleza. Nós temos jogadores comuns, jogadores também norte-americanos, mas as estrelas fazem com que o Inter Miami se valorize cada vez mais. Fará, tudo bem, entendemos toda a sistemática. Você divulgou números aí que dificilmente, vazam, e eu consegui, eu fiz uma pesquisa bem apurada aqui. É o clube de futebol lá que mais lucra por causa da sacada do Beckham. Nos Estados Unidos, a NBA foi assim no começo, o futebol americano, o hockey, o beisebol, enfim, todos os esportes tradicionais nos Estados Unidos, ele tem como produto fim o jogo que para o norte-americano, para quem vai até lá, para quem paga e paga caro para assistir, o que vale é o espetáculo, é o show, é o entretenimento e tudo que vem antes dele. Porque o entretenimento é só o grande finale de qualquer evento nos Estados Unidos. E o Beckham pegou isso em 4 anos que ele jogou lá.
e transformou isso em milhões e milhões de dólares em 4 anos que ele é dono do Inter Miami. Como é que pode? O cara não tem preocupação com o título, com o rebaixamento, ele é o CEO do futebol, os irmãos Sass cuidam da parte administrativa, marketing, enfim, relações com a MLS. A MLS se ultravalorizou com o Beckham como jogador lá e agora com o Beckham como CEO, como dono de um clube. Criaram um clube em Miami que estava faltando. Não há competição, há entretenimento, há muito dinheiro. E a gente para pensar. Aqui no Brasil a gente pede SAF. SAF. Meu Deus, tem que virar SAF, senão não vou ganhar mais nada. Cara. Os clubes que viraram SAF, por exemplo, Cruzeiro, era uma massa falida. Ronaldo Fenômeno já teve um clube nos Estados Unidos. Sabe por que ele vendeu o clube? Porque não quis pagar a taxa para jogar a primeira divisão. Não observou os Estados Unidos como observou o Beckham, como uma projeção de negócio, como um negócio lucrativo, rentável. Passou o clube adiante. Comprou o Cruzeiro, que estava falido. O Textor comprou o Botafogo, que estava entupido de dívidas. O Bahia fez negócio com o City. O Grupo City queria ter um clube aqui no Brasil. Está sendo tratado como empresa. Mas o futebol no Brasil não é tratado como entretenimento porque existe uma CBF que vive de política e vive de relações estranhas com os clubes. Os clubes de futebol têm dirigentes que se dizem apaixonados por eles, mas que sempre deixam rastros para trás de más, péssimas administrações. Já vimos isso acontecer no Flamengo. Aí houve a recuperação. O Flamengo hoje é um dos clubes mais estáveis financeiramente do Brasil, junto com o Palmeiras. Agora você pega, por exemplo, um Santos, é um clube que está tendo que se reconstruir. Aí você pega um Corinthians, está tendo que se reconstruir. Um Vasco teve que ceder a Partner 777 para poder sobreviver. O Fluminense ainda se segura, né? Só não se sabe até quando. Existe um modelo de SA, deu resultado, né? Que foi do Red Bull Bragantino, mas nenhum desses pensam no futebol como business, entretenimento e um negócio lucrativo, como empresa de verdade. Uma empresa, ela visa sempre lucro, cara. E para você ter o retorno financeiro, você tem que oferecer o teu produto. E o Beckham entendeu muito bem isso e transformou a fraca liga norte-americana de futebol num super centro de astros. Cara, imagina só. É que o Cristiano Ronaldo já tá com 38 anos, 36 para 38, né? E tá lá, preferiu o futebol da Arábia. Mas um Neymar, por exemplo, eu acredito que ele vai voltar pro Santos, que o projeto de carreira dele é voltar pro Santos, e depois vai pro Inter Miami. É o destino, porque o Beckham quer o Neymar lá. É o destino, por quê? Porque aí encerra a carreira ganhando milhões, sem pressão, sem aquele negócio da competição e sim o do espetáculo. Imagine você se Ronaldinho Gaúcho, antes de encerrar a carreira, tivesse um Beckham já com o clube em atividade nos Estados Unidos. Certamente ele iria para lá e daria espetáculo, porque lá o que vale é o espetáculo, é o entretenimento. E tudo isso traz lucros absurdos que eu mostrei para vocês aqui. O futebol tratado como business é isso. Ele oferece ao torcedor, né, ao espectador, ele oferece o show. E quantos vocês vão ver de agora em diante vestindo a camisa cor-de-rosa do Inter Miami para oferecer ao torcedor dos Estados Unidos espetáculo, como a NBA é um espetáculo, como a NFL é um espetáculo, né? Super Bowl é um espetáculo, tudo é espetáculo e o espetáculo gera lucro. Ah, Fará, você está falando então para a gente aqui no Brasil não competir mais, para a gente pensar em gerar lucro? Cara, a gente está competindo, tá vendo torcida se pegar, vendo dirigente levar, vendo um monte de ação política por trás de um esporte tão lindo, tão maravilhoso que é o futebol. Aqui a nossa cultura é diferente. Aqui um jogador de futebol se acha mais do que o cara que vai entrevistá-lo, ou mais do que um dirigente, mais até do que o técnico, o cara que o comanda. Os caras se acham demais aqui, caras que não conseguem sair daqui. Que vocês vão ver. Esses números, cara, são absurdos. Vão tirar muitos jogadores considerados acima da média, muito acima da média, e colocá-los na MLS, na Major League Soccer.
E aí, meus amigos, a gente vai ver o crescimento, o fortalecimento dessa marca MLS, né? Major League Soccer, o crescimento do futebol dos Estados Unidos. A próxima Copa do Mundo vai ser disputada no Canadá, no México e onde? Nos Estados Unidos. Negócio bem feito, cara, ele traz lucro, traz alegria, entretenimento e show. Eu conheci a história do Inter Miami, eu descobri os números de faturamento e é assim, tem todo o meu respeito. O cara que empreende dessa maneira deixa todo mundo feliz, desde o funcionário dele até o cara que tá pagando para assistir um show. É sensacional essa história. Fico feliz de ter te contado essa história, cara, pra gente, e vou estar lendo os comentários pra gente debater muito sobre isso, porque, cara, é sensacional. É sensacional. Conhecer a história e o jeito como agiu o David Beckham, como age o David Beckham, como ele faturou, como ele dobrou, triplicou a fortuna dele, dos herdeiros cubanos, e também entrega para o público e para quem é funcionário dele, no caso o jogador, também uma vida estável. Cara, é sensacional. O entretenimento, ele precisa estar em tudo, inclusive na competição. Lá há competição sim, mas o entretenimento supera a competição. Grande abraço, todas as terças e quintas eu tô aqui com conteúdo diferente. Espero a tua inscrição. Valeu, tchau.